iniciar algo que nós estávamos na semana passada, mas o Senhor nos direcionou em outro, aleluia Deus, nos direcionou em outro assunto, e é nesse propósito que nós vamos trabalhar essa noite. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso, né? Deus é poderoso. E eu louvo o Senhor, irmão, porque o Senhor ele tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas. Abaixo do que só nós buscar, nós perseverar, aleluia Deus. E com a perseverança que começa a vir as lutas, né? Nós vemos no Sermão do Monte o Senhor Jesus ele dizendo no capítulo 7 e no versículo 7 ele disse, né, que pedir, dá-se-vos-á. O Senhor ele nos ensina como nós devemos prosseguir. E aí ele disse, bater, abrir-se-vos-á, né? Aí ele diz, mas você sendo mau, seu filho pedindo um pão, você não vai dar uma pedra. Aí ele diz mais, o seu filho pedindo um peixe, você não vai dar uma cobra. Aí lá em Lucas diz que aquele que clama e pede o Espírito Santo, o Senhor dá. Aí ele diz também, em Lucas capítulo 18, ele vai falar de uma mulher que tinha uma causa na justiça. Aquela mulher, ela morava numa cidade, e a cidade o juiz era um homem mau. Ele nem temia os homens e nem a Deus. E Jesus contando aquela parábola para o seu discípulo, aqui ele dando incentivo ao seu discípulo. Por isso que a parábola diz que o Senhor estava incentivando os seus seguidores, os seus filhos, a orar e não desistir. Então, aquela mulher não estava quente, assunto na justiça. E todo santo dia ela estava lá batendo, perseverando na porta daquele juiz iníquo. A Bíblia vai falar que era uma mulher viúva e um juiz iníquo. Mas aquela mulher ela perseverava, batendo. De tanto ela perseverar, aquele homem se aborreceu com aquela mulher. E disse, eu vou resolver a causa dessa mulher, quem sabe uma hora ela deixa de me perturbar, né? Aleluia Deus. E o Senhor fez isso na vida dessa mulher. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O juiz fez isso na vida dessa mulher. E aí o Senhor disse, né? Imagine o vosso Pai Celestial. Se você continua insistindo com essa mulher, o Senhor também faz. Aí o nosso problema é porque às vezes nós bate uma vez, bate duas, aí nós desistimos. Aleluia Deus. Mas o Senhor ele gosta de mandar a nossa perseverança. E nós vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, dias que a sociedade, a corte brasileira, a corte mundial, ela quer tirar toda a nossa autoridade de pai, de mãe, etc. E quando nós queremos fazer o que o Senhor tem para conosco, às vezes nós somos confrontados. Por nós viver o novo do Senhor, irmão, nós temos que olhar para o alvo que é Cristo Jesus, né? E então nós temos que se preparar e preparar os nossos filhos para os dias maus e dificultosos. Aleluia Deus. Uma coisa que hoje é muito difícil a gente falar é a respeito de coisas seculares. E ontem, enquanto eu estava fazendo um estudo, aí apareceu uma doutora. E ela estava espantada, a mãe de uma criança, ela trabalha com negócio de pediatria, essas coisas. E a mãe da criança chegou assustada, porque a mãe nunca tinha visto uma situação daquela lá. E ela também até então nunca tinha visto. Aleluia Deus. A menina com 8 anos de idade tinha menstruado, e aí então estava todo mundo com medo, né? E então eles foram investigar, foram ver por que tinha acontecido aquilo. Porque desde os 2 anos de idade, a mãe da menina passava aquele coisinho que passa assim, sem seu batom, um bichinho que é tipo um brilhozinho, né? Esse negócio aí. Desde os 2 anos ela passava. E aquilo levou o hormônio da menina, a menina não queria mais ir para o colégio, porque estava já virando uma mocinha, diferente da idade dela. Aí ela estava mostrando
E muitas vezes nós vemos as crianças fazendo vídeo na internet, e muitas vezes não é proibido, mas quando nós falamos da palavra que fala sobre o pecado, aí as redes sociais ela já tira aquela pregação do canal. Aleluia, Deus. E isso, irmão, nós fazendo isso, influenciando isso chama a atenção de pessoas para, tanto faz ser um filho homem como um filho mulher. Aleluia. Nós temos que ter bastante cuidado com nossos filhos. Aí chega no momento que acontecer algo errado, aí nós não queremos ser culpados por isso. Só culpamos, ciclano, isso e aquilo. E às vezes nós somos culpados por nós não ter fiscalizado os nossos filhos. E aquilo me chamou mais atenção para que eu venha ter também mais cuidado. Aleluia, Deus. E aí às vezes vai ver criança, eu já vi criança maquiada às vezes mais do que uma pessoa adulta. Às vezes pega a maquiagem da mãe e a mãe não vai lá e toma. Aleluia, Deus. E a mãe agora estava preocupada, não sabia o que fazer. Essa menina não queria ir mais para o colégio, porque estava com o corpo de mulher agora. Aleluia, Deus. Ela deveria ter tido cuidado quando a menina tinha os 12. Aí agora aquela criança vai querer perder praticamente a sua infância, porque agora o corpo dela mudou todinho. Aleluia, Deus. E nós estamos deixando correr frouxo desse jeito, né? Aleluia, Deus. Estamos deixando andar. Aí muitas pessoas eles às vezes olham também para. E às vezes você que é mãe e você que é pai, aí às vezes você errou lá atrás, você pega pesado com o seu filho, né? Aí ele diz logo, sei lá, nós fez, né? Justamente porque às vezes nós fizemos, nós queremos o quê? Que ele não passe por aquilo que a gente passou. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, que nós venhamos se conscientizar e buscar o que, irmão? O batismo no Espírito Santo, porque ele nos clareia. Ele abre nossos olhos, nosso entendimento. E quando nós somos clareados pelo poder do Evangelho, irmão, aleluia, tudo se torna novo na nossa vida. E hoje eu quero falar um pouco a respeito sobre o clarear do Espírito Santo. Porque a religião ela não nos educa, irmão. A religião ela até nos educa, mas ela não nos transforma. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, para que nós não venhamos ser só religiosos, mas que nós venhamos ser filhos de Deus. Entendeu? Então, essa noite eu quero falar um pouco a respeito disso no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 32. Depois nós vamos mastigar bem direito isso aqui, irmão. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Lucas é o capítulo 7, o versículo é o 32. Vamos começar com 31 para ficar melhor. E vamos até onde der. Amém? Depois, as minhas irmãs vão continuar lendo comigo, que nós vamos ler aqui um pouquinho. E o Senhor é muito maravilhoso e Ele vai descortinar a nossa mente e o nosso coração. Que diz assim o versículo 31. A que, pois, comparados os homens dessa presente geração, e que são eles semelhantes. Aí aqui ele vai dizer por que essas semelhantes são parecidas. São semelhantes a meninos que sentam na praça, gritando uns aos outros, nós vos tocamos flautas e não dançamos, entoamos lamentos e não choramos. O 33 é assim: pois veio João Batista, não comia pão nem bebia nada, nem bebia vinho, e diziam: tem demônio.
veio o filho do homem, comendo e bebendo, e disseram: eis aí um comelão e um beberrão de vinho, amigos de publicano e pecador. Mas a sabedoria é justificada por todos os filhos. Amém? Glória a Deus. Aqui Jesus está dando a resposta para os fariseus, os doutores, os homens que tinham sido levantados para ser um sacerdote. Nós sabemos que nos dias de Jesus, quem era o sacerdote? Era o ancião, era Caifás e Anas, o seu sogro. Mas esses homens, quem foi que levantou eles? Quem levantou eles foi o Império Romano. Esses homens, eles também foram levantados na época de Herodes o Grande, porque Herodes, ele não era da linhagem real de Davi. Herodes foi escolhido por Roma para estar lá no lugar onde não era para ele estar. Também os fariseus e os saduceus que tinham na época, alguns não eram da linhagem de Levi, da linhagem sacerdotal para estar ali. Eles foram levantados por intermédio de dinheiro. É por isso que a maioria dos judeus tinha raiva deles, porque eles se vendiam ao Império Romano. E quando Jesus começa o seu ministério, eles começam a se levantar a respeito do ministério de Jesus. E aqueles homens, eles estavam ali que era para ensinar o povo, mas eles começaram a encher o povo de regras. E regras não libertam o ser humano, irmão. E regra, ele não tira o velho homem de dentro de nós. O que tira o homem de dentro de nós, o velho homem, é uma transformação, uma mudança de vida. E qual era o papel de Jesus? Trazer o reino dos céus para a terra. Mas quando Jesus começa a pregar, aqueles homens se impuseram a respeito do que Jesus pregava. Primeiro, o que foi que eles fizeram? João Batista se levantou-se do deserto e começou a pregar no Rio Jordão. O costume deles era que quando se levantava um, ia para o templo fazer os sacrifícios. Mas João Batista ele fez diferente, irmão. João Batista ele foi o quê? Ele foi para o Jordão, ele começou a fazer o batismo nas águas. E nos últimos dias, nós esperamos, irmão, que uma pessoa venha e derrama um óleo desse aqui na nossa cabeça para que nós começamos o ministério. E o Senhor, nesses últimos dias, Ele não quer levantar a pessoa só desse jeito. E o que levanta nós é o próprio Jesus. João Batista, ninguém foi lá no deserto derramar um óleo nele. Ele já nasceu ungido pelo Senhor. Aí muitos dizem, irmão, mas ele era o Nazireu. Aleluia, Deus. Só que as pessoas não tiveram ele como Nazireu. Assim como você também é levantado já do ventre da sua mãe. Não precisa de pessoas estar lhe ungindo para que você seja algo, você já é. Agora o Senhor só vai levantar o homem de Deus e revelar o seu chamado. Aleluia, Deus. Mas hoje nós esperamos que um ministro venha e me chame. Ei, tu é o pastor, tu é isso, é aquilo. Não, e às vezes nós não temos esse chamado. Às vezes nós temos um chamado totalmente diferente. É por isso que a igreja diz que não existe mais apóstolo e nem profeta. Eles só acreditam no evangelista e no pastor, e no bispo, e no presbítero e no diácono. Isso são os ministérios locais. O bispo, o presbítero e o diácono são ministérios locais, pessoas que ajudam na igreja. Agora, os 5 ministérios é necessário. E os 5 ministérios, quem dá não é eu e nem outros pastores, quem dá é o próprio Jesus para nós. E muitos têm matado o chamado profético, porque o chamado profético começa a revelar coisas grandiosas. E as pessoas acham que profeta é aqueles que ficam só entregando recado, mostrando, falando CPF. Isso não é profeta não, irmão. Isso é um dom profético. O profeta é aquele que ele anda na dimensão profética. Ele anda dentro da palavra. Ele traz as revelações do céu. Ele sempre está descortinando a palavra. Ele está andando dentro da palavra. Isso sim
exemplo, a pessoa tem um chamado para ministrar louvores. Na época de Moisés, tinha a tribo de Levi, que era separada daquilo. E hoje também tem aquelas pessoas que é preparado para quê? Para estar aqui em cima do altar, preparando o altar, preparando o louvor, para quando o ministro vir, isso aqui já está cheio do poder de Deus. Né? Aleluia, Deus. Então, tudo tem um preparamento. Aí João Batista, quando veio, ele não foi fazer como os outros, ele foi fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E quando você é levantado pelo Senhor, você vai fazer o que o Senhor tem lhe mandado, não o que as pessoas querem que você faça. É por isso que confronta. Aí João Batista, ele confrontou o que? Toda religião. Ele confrontou todos. Aleluia, Deus. Porque ele não fez igual a eles, então eles foram até João Batista. Por que tu batiza? Aleluia, Deus. Aí eles perguntaram: tu é o profeta? Tu é o Cristo? E João Batista: eu não sou. Eu só sou apenas uma voz do que clama no deserto. E então aqueles homens disseram: nós queremos uma resposta para levar para as pessoas que nos mandaram. Então, quando você é levantado por Deus, você confronta a religião, você confronta o inferno, você confronta coisas grandiosas, você confronta tronos e principados. E quase toda pessoa que é escolhida, irmão, a vida dele é sempre de batalha e de luta. Mas é porque ele é escolhido. Aleluia, Deus. E o inimigo é tão profundo que às vezes ele quer nos levar para nós perder no mundo. Mas o Senhor vai com mão poderosa e nos traz. Então João Batista começou a pregar. Ele não ligou que as pessoas estavam. Ele não precisou de alguém com óleo e derramar João Batista. Agora tu vai pregar, não. Ele já veio ungido pelo próprio Jesus. E hoje o Senhor quer levantar pessoas. Não pessoas ungidas por homem, mas pessoas cheias do fogo do Espírito Santo. O Senhor tem mostrado bastante visão, irmão. O Senhor tocando em pessoas e pessoas sendo curadas. Mas para isso nós precisamos que se desvaziar, ter uma fome de buscar o derramar do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos essa fome, automaticamente a unção ela começa a vir. Aí você vai sentir, você sentindo fogo, ou às vezes o óleo caindo, como se fosse um óleo caindo nas. Aleluia, Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando o óleo desceu na cabeça e na barba de Arão. Aleluia, Deus. Então uma irmã que teve uma visão, e ela disse que entrava aqui, quando entrava, eu chegava na frente aqui, quando eu derramava o óleo, ela caía aqui, e ela disse que caía aí com o poder disso, né? Aleluia, ela dizendo que você estava tudinho, né? Aí ela entrou, ela entrou toda cansada, quando o óleo caiu, ela foi renovada, no momento, o poder de Deus foi pegando a igreja. Aleluia, Deus. Já estou orando que o Senhor venha abençoar mais e mais para acontecer essa visão dela, né? Aleluia, Deus. Aí ela teve essa visão e agora ela ora para que isso se realize na vida dela, né? Então nós precisamos disso. E uma coisa que nos bloqueia, irmão, muitas coisas nos bloqueiam, por às vezes palavras, por pessoas que não têm o conhecimento do Espírito Santo. Como por exemplo, que eu tenho trazido aqui sobre o dom de línguas. Muitas pessoas têm, uns é bloqueado porque ele acha que é coisa da cabeça dele. Outros acham que ele está imitando alguém. Outros ficam com vergonha. O que é que as pessoas vão dizer? E deixa de viver o sobrenatural de Deus. Por quê, irmão? Porque a igreja diz que se acabou-se os dons proféticos, se acabou-se o profeta. Não, irmão, ainda tem nos dias de hoje. Aí porque outros veem aquela bagunça na igreja, aí eles não querem ir com medo. Mas quem tem o Espírito Santo sabe se é de Deus ou se não é. Então, eu chegar no canto, eu sei se aquilo vem do Espírito Santo ou não. Aleluia, Deus. Aí, por causa disso,
O mesmo Espírito que atuava no passado ainda atua nos dias de hoje. Aleluia, Deus. Então ele disse: o que tu quer para dançar que eu te dou a metade do meu reino. Aí o que foi que Herodias disse para sua filha? Pede a cabeça de João Batista. Como o rei dava uma palavra, não podia voltar atrás, aí o que foi que ele fez? Prendeu João Batista para cortar a cabeça. Mas antes de acontecer isso com João, aí João manda 2 discípulos e até ver Jesus. E aí, enquanto ele estava no calabouço, ele enviou o seu discípulo até Jesus, mandando perguntar: o que vinha é tu mesmo ou nós temos que esperar outro? Aí agora Jesus começa a explicar a respeito de João Batista. Ele começa a dar um testemunho a respeito de João Batista. E porque quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o próprio Jesus, a própria palavra, começa a dar testemunho de você. Então não precisa nem você falar muita coisa, mas a própria Bíblia começa a dar testemunho de você. Por que a própria Bíblia? Porque Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne. Então Jesus, a Bíblia é o próprio Jesus. Então quando você começa a andar na dimensão da glória, andar no mundo espiritual, andar no Espírito, então a Bíblia começa a dar testemunho de você. E o mundo quer o quê? De crucificar. Os Herodes e as Herodias querem cortar a tua cabeça. Os religiosos começam a te confrontar. Aleluia, Deus. E então Jesus, ele agora começa a dar um testemunho. E é a respeito desse testemunho que nós vamos falar. Aleluia, Deus. E por isso que eu peço que meus irmãos orem e busquem o batismo no fogo, para que nós não se tornemos religiosos. Para que onde você chegar, mesmo que você não vá na intenção de evangelizar, mas aonde você chegar, você levar o que? O fogo do Espírito Santo. E onde você chegar, se a pessoa estiver precisando de uma oração, você levantar a mão no poder que é no nome do Senhor Jesus. Pessoas saem curadas, pessoas saem libertas, pessoas saem evangelizadas. Mesmo que você saia para resolver alguma coisa, mas no caminho você encontrar alguém como aquele que caiu, que o samaritano levou ele, aí você pode ser um samaritano e naquele momento dar a mão e levantar aquela pessoa. Mas para isso nós precisamos do quê? Do fogo do Espírito Santo. Você vê que os homens estavam tão esvaziados do Espírito Santo que eles passaram e viram aquele homem de onde? De largo, né? Então veio um levita, passou de largo, veio um sacerdote, passou também, mas veio um samaritano e cuidou daquele homem. Aleluia, Deus. Então é por isso que nós precisamos do batismo no fogo. Porque quando nós tivermos o batismo no fogo, que você passar por alguém nessa situação, você vai dar uma palavra, você vai ajudar, você vai orar, você vai fazer qualquer coisa. Porque você está o quê? Com o fogo do Espírito Santo. E o que é que você vai levar, irmão? Vinho e azeite, que é o que representa o Espírito Santo. O azeite representa o que é o sangue de Jesus, e o azeite representa o Espírito Santo. Então quando nós andamos com essa essência, aí então você passar a ver a pessoa caída, você dá uma palavra, você ora por cura, você pode até está passando um momento difícil, mas você determina cura na vida daquela pessoa, você determina a libertação, porque você está com o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aí no versículo 27, 24, no capítulo 7, que é aqui onde nós vamos trabalhar, aí o que é que os fariseus dizem? Aleluia, Deus. Quem pode ler para mim o 24? Tendo se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento. Aleluia, Deus. É um testemunho que o Senhor disse de João Batista, que é um cano, né? Uma cana abalada pelo vento. Essa aqui que é assim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo, seguinte, a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço
pessoas religiosas, as pessoas que estão dentro dos palácios, mesmo sem querer, mas eles vão sair para ver você, trazendo as boas novas de salvação. Aí, depois que os discípulos de João saíram, aí Jesus começou a explicar sobre ele. Aí no versículo 25, ele vai dar uma explicação melhor aqui, ó, 25. Quem pode ler? Mas que saíste a ver um homem trajando de vestido delicado, eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Aleluia, Deus, vou olhar aqui nessa versão. Os que foram ver um homem bem vestido. Ora, os que se vestem bem vestido, no luxo, moram nos palácios. Quem é que mora nos palácios? As pessoas religiosas. Os homens sabem. Só que quando eles viram João Batista fazendo tudo isso, eles foram mandar mensageiros para ver, como eu falei anteriormente. Então o homem religioso, irmão, ele se veste todo bonitão, mas ele só é uma casca, por dentro ele não tem nada. E eles foram justamente com isso. Eles moravam dentro dos palácios, todo bonitão, só que o que eles pregavam, irmão, não tinha transformação. É por isso que quando Jesus terminou, as pessoas dizem: esse homem prega diferente dos fariseus, ele prega como que tem autoridade. Porque uma pessoa religiosa, irmão, ele não tem autoridade. Ele é só bem bonito, bem trajado, mas ele não tem uma autoridade vindo dos altos céus. Ele quer parar o mover do Espírito Santo. O homem, nessa situação, esses homens sentiam qual era a vontade dele parar o mover do Espírito Santo. E hoje nós vivemos nesses dias pessoas que querem parar o mover do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E eles foram, porque eles queriam parar o mover do Espírito Santo. Mas como João Batista ele era cheio, revestido do Espírito Santo, não tinha como eles parar. E quando o homem e a mulher cheios do Espírito Santo, irmão, pode se levantar quem for, ele não vai te parar, porque você é cheio do Espírito Santo. Aqueles homens eram bem trajados, bem bonitos. Eles eram para educar, transformar o povo com a palavra. Mas ele deixava o povo mais longe de Deus. A igreja do dia de hoje está o quê? Afastando as pessoas de conhecer a Deus, se relacionar com Deus como Pai. Eu tenho visto pessoas, irmão, que ele está caindo num rio de amargura, achando que porque ele falhou não tem mais solução, não tem mais jeito. Porque ele botou já na mente, porque ele pecou e Deus vai castigar ele. Os religiosos ensinam um Deus, irmão, um Deus que vai te pegar quando tu falhar e vai te massacrar, vai te lançar logo no inferno. Não, o Senhor, ele é pacífico, ele começa a dar tempo até chegar o momento de você, que você não quer nada. Aí sim, aí é outra coisa. Mas no começo, não, ele começa porque ele quer se relacionar com um pai, se relacionar com um filho. Você vê uma mãe e um pai, muitos, eu tenho visto, pai e mãe, os filhos presos, mesmo quando sair vão fazer a mesma coisa, mas eles estão lá visitando, mas eles estão lá, e os filhos mesmo dizendo para eles, eu até estava perguntando uma irmã, o que é que o filho dela dizia? Ele nem disse que vai para a igreja, para ele, tanto faz estar aqui dentro como sair, vai ser a mesma coisa, mas ela está lá o quê? Visitando ele, ela está lá com ele. Aleluia, Deus. Assim também é nós quando falhamos com o Senhor. Ele vem, ele traz uma disciplina para que você venha ter uma disciplina, para que você venha conhecer ele mais e mais. E a igreja hoje não se relaciona com o Pai como é para ser. Aí na hora que você falha, aí você faz igual Adão. A maioria da igreja hoje, quando falha, irmão, faz logo que nem Adão, se esconde logo. Aleluia, Deus. Porque não foi ensinado. Esses homens também faziam o quê? Do mesmo jeito, o povo estava se afastando mais e mais de Deus. E o que foi que Jesus fez? Ele veio para revelar o Pai para a humanidade. Quando você vai ver o Evangelho de João, sempre Jesus estava falando de Deus a respeito do Pai. Tudo era meu Pai, meu Pai, meu Pai. E é isso que o Senhor ele vem trazer, este relacionamento que você tenha
Aleluia, Deus. Mas a religião, ela quer fazer isso. Ela se mostra bonito. Aí se você dança no poder do Espírito Santo, se você pula no poder do Espírito Santo, aí você já tem demônio, aí você é isso, você é... Se você se levanta, assim como a irmã se levanta e começa, aí o religioso já começa a falar, e aí se você der ouvido, aí você já pode não fazer mais não, que o Senhor fica mancando de mim, ou fica dizendo que aquilo não é de Deus, aleluia. Porque, irmão, nós somos dimensional. Todos nós temos emoção. Você vê que uma pessoa, quando ele está no canto, às vezes eles estão tocando, a nossa alma, ela foi feita para ser um adorador. Você vê alguém, você sem querer, você está com o pé aqui batendo, ou então o dedo, qualquer coisa, porque a sua alma foi feita para ser um adorador de Deus. É por isso que quando tem um louvor, que ele começa a te impactar, o religioso diz, isso aí é só emoção. Eu fui igreja que ele disse que botar no fundo musical é emoção, vai emocionar o povo, aí o povo vai fazer e não é para ser daquele jeito. Aleluia, Deus. Aí fica o que? Prendendo o povo buscar e se relacionar com o Pai. Aí quando a pessoa cai, irmão, ele não quer mais voltar, ele tem medo. Ele tem medo de ser. Aí disse, irmão, no momento certo, na hora certa, nós vamos pagar a consequência daquilo que nós vimos. Mas no começo o Senhor quer nos relacionar, Ele quer trazer para nós. Ele quer trazer nós para pertinho dele. Só que a religião quer nos afastar cada vez mais do Senhor. Aí, por isso que a igreja ela quer tirar o que? O profeta, e o evangelista, o profeta e o apóstolo. Que é esses 5 dedos aqui. Esse aqui é o apóstolo. O profeta, que é a ponta dele. Esse aqui é o evangelista, que é o maior de todo, que sai para evangelizar. Esse aqui é o pastor, que é o da aliança, porque pastor é a aliança, né? E esse aqui é o mestre, porque tira comichões dos nossos ouvidos, limpa os ouvidos, entendeu? Isso aqui a gente só sabe pela revelação da palavra. Só que as igrejas tiraram esses dois, que é os dois. O apóstolo é aquele que vai fundar a igreja, é aquele que vai sair fundando a igreja, é aquele que vai dar um estabelecimento e vai discipular pessoas, para as pessoas começar a se levantar e prosseguir a andar com seus próprios pés. Aleluia, Deus. E o profeta, e muitas pessoas, ele é um profeta dos sonhos. Só que muitos pastores não sabem ensinar. Irmão, só fomos sonhos em qualquer. E às vezes o Senhor está te revelando profundamente nos sonhos. Às vezes até tu passar para o pastor. Todo pastor que não é profeta, ele precisa de um profeta do lado dele. Porque o profeta vai revelar algo, vai revelar para o pastor vai executar dentro da igreja. E a igreja, ela não vai começar a andar por caminho errôneo, vai começar a se estabelecer. Aleluia. Por isso que eles quiseram matar João Batista e Jesus, e conseguiram matar João Batista. Porque ele confrontava o pecado. O profeta, ele confronta o pecado na igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos disso, mergulhar com o Espírito Santo. Aleluia. Já imagina a pastora aí se levantar aqui e se encher do Espírito Santo. Como é que quando o cara está bem bêbado, ele não toma, né? Não faz assim, né? Não fala coisa com coisa. Aí a Bíblia diz que os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, o pessoal disseram que esses homens nessa hora da manhã bêbado. Aleluia, Deus. Quem é que diz? Está lá em Atos 2. Então, se eles estavam parecidos com bêbado, eles estavam o quê? Fazendo quase as práticas de bêbado. Aí quando a gente vê logo um bêbado, diz, olha, fulano já vai bêbado.
disso, porque ela não vive. E se nós não vivemos, nós vamos desfazer aquilo. Mas se você vive, aleluia, Deus. Eu vou trazer aqui um exemplo muito grande aqui. Você trabalha costurando. Uma pessoa que não costura, ele não botar ele na máquina, ele vai fazer tudo errado, porque ele não sabe, né? Ou até às vezes ele. Mas se for uma pessoa que costura também, vai saber trabalhar naquilo ali. Assim é que nós, quando se movemos no Espírito Santo, nós falamos daquilo que nós vivemos. Aí os fariseus, eles não viviam de acordo com o João Batista vivia. Por isso que eles criticavam Jesus e João Batista. Aleluia, Deus. E quando nós movemos aqui, imagine a mão cortando assim, dois dedos, ela vai ficar inútil, né? Então é isso que a igreja está vivendo. Ela está vivendo só, aliás, ela está vivendo só com esses dois aqui. Ela cortou X3 aqui. Aleluia, Deus. E a Bíblia não diz. Aí olha o que a igreja mudou. Aí você vem para auxiliar, vem para diácono, aí vem para presbítero, aí depois você vai para evangelista para poder ser pastor. E a Bíblia não diz isso. Aleluia, Deus. A Bíblia não fala isso. Então nós passamos totalmente fora do contexto bíblico. Então tudo isso nós precisamos ter uma revelação do Espírito Santo. Tudo isso precisa de ter uma revelação do Espírito Santo para que nós venhamos mergulhar naquilo que o Senhor nos chamou. Aleluia, Deus. E eu já fui ensinar pessoas, não, irmão, tem que ser do jeito que eu aprendi, tem que ser auxiliar, não, eu não aceito dizer assim, então fica do jeito que tu aceitou, do jeito que tu aprendeu. Eu vou viver o novo do Senhor. Aleluia, Deus. Aí, porque aqui se o Senhor chegar e disser, se o Senhor mostrar algo, ele dizer, irmão, estou chamado a isso aí, pronto, é o Senhor que deu, não é eu que dei. Aleluia, Deus. Então nós queremos o quê? Para muitas vezes o ministério de pessoas. Nós queremos ver um bocadinho daqui atrás, aqui, né? Aqui, uma coisa que se o cara quiser usar aquela bichinha, tudo bem. Mas para mim, antes, eu achava que o Cássio era crente se usasse aquela bicha aqui, sabe? Se não usasse, para mim, ele estivesse aqui em cima, sem a gravata, ele estava. Aí quando o Espírito Santo foi me revelar realmente a essência do Espírito Santo, eu digo, Senhor, me perdoa porque eu aprendi totalmente errado. Aleluia, Deus. E eu comecei a ter visão, irmão, andando mais um bocado de pastor. E quando chegava no degrau para subir, os pastores subiam de degrau, aí o anjo vinha me pegava aqui, estava no último degrau. E eu não sabia o que estava acontecendo. Só que aí o Senhor me levou acima de coisas. E hoje, falando com um homem de Deus, ele dizendo, rapaz, tem homem com cabelo branco, anos e anos, nunca escreveu um livro, né? Que começou agora, já está escrevendo esse livro. Diga, rapaz, a misericórdia do Senhor. Porque se não for, não faço isso, não. Aleluia, Deus. Assim também esses homens, eles paravam, estavam parando, aqueles que se levantavam, e hoje também não é diferente. E para isso, irmão, isso é o intuito da escola missionária do Reino, que nós venhamos buscar essa essência, irmão, para nós impactar na nossa rua, onde nós moramos. Você vê que as pessoas só querem ser evangelistas em outros países, né? Para viajar, mas às vezes não evangeliza na rua dele. Antes de eu estar na frente de uma obra, irmão, eu evangelizava bastante. Eu não parava em casa não, evangelizando. Eu me congregava em uma igreja ali, mas a irmã Keila ficava na frente do culto de missão. Dia de domingo, quando estava a partir de 2 horas, eu ia até 5 horas da tarde, evangelizando. De noite a igreja estava cheia de pessoas. Porque esse foi o meu papel, eu passei por isso. Aleluia, Deus, eu saía amarela, evangelizando e trazendo. Quando eu saí de lá para ir para outro ministério, ficou 40 pessoas lá dentro. O meu papel de evangelista fazia. Aí tinha o pastor e tinha o dirigente da igreja. Aleluia, Deus. Então eu saía amarela, a gente fazia o que o Senhor tinha nos designado. Então fazia. Então, para isso que o Senhor nos levanta. E aí Ele vai nos capacitando. Aleluia, Deus. Então, esses homens, eles viviam o quê? No palácio, todo bonitão, mas eu queria fazer aquilo que o Senhor chamou. E o versículo 26 e 27 diz o quê?
Aleluia. O que é que o profeta faz, irmão? Ele prepara o que? Um caminho antes de vir a manifestação do Senhor. Ó, 26, né? Que nós lemos, né? 26 diz assim, eu vou ler aqui o 26 desse aqui, ó. Então me indagaram, o que fará ver um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Aleluia, Deus. Quem foi que disse isso aqui, irmão? De João Batista, o próprio Jesus. E o Senhor pode dizer isso de você e de mim. O Senhor pode testificar para os religiosos que você é um grande servo do Senhor. João Batista estava cumprindo uma palavra a qual tinha dito pelo profeta Isaías. E algo que ele estava esperando, que veria vir o Elias. Então, João Batista veio na unção de Elias. Só que aqueles homens, irmão, eles não entenderam o agir do Espírito Santo. Eles não entenderam quando o Espírito Santo começou a agir. Eles liam a lei, eles liam tudo, mas não tinham a revelação. A Bíblia também é desse jeito, né? Às vezes, não sei se já aconteceu com você de ler e não entender nada. Né? Do mesmo jeito, eles liam e não entendiam. Aí como é que você deve fazer? O Espírito Santo me ajuda aqui. Lê, não entendeu? Volta de novo, lê. Aí, Espírito Santo vai me ensinar. E ele começa a te revelar coisas que não vai revelar para mim, coisas profundas. Porque a Bíblia ela é revelada, ela não é interpretada. E os teólogos eles interpretam a Bíblia com a exegese e a hermenêutica. A hermenêutica vem de Hermes, vem da Grécia. E a revelação não vem do Espírito Santo. A revelação começa a te trazer algo que está na profundidade da palavra que você lia e não entendia. Outras pessoas leram e não entenderam. Eles interpretaram o que é do jeito dele. E do jeito que outras pessoas interpretaram, ele tem que interpretar. E a revelação é totalmente diferente. Só que o Senhor disse, realmente, João é um profeta. Aí muitos dizem que o profeta acabou-se nos tempos de João, né? O modo de profeta. Mas hoje no Novo Testamento existe a dos profetas. Não daquele jeito, mas existe a dos profetas. Por isso que Jesus disse, ó, desde os tempos de João Batista, o reino do céu tomava o quê? Pura força. Tem que ter força de vontade. E nós precisamos, irmão, ter essa unção profética. Só quem liberta pessoas, uma cidade, só quem liberta uma região é um profeta. Um profeta e um apóstolo, ele tem esse poder de entrar onde tem principado, potestades e dominadores. Só um profeta faz isso. Só um profeta, ele confronta tudo isso, irmão. Só um profeta, ele confronta o trono de Jezabel, de Lilith, de Leviatã. Só um profeta, ele faz isso. Você vê que tinha os sacerdotes, tinha tudo, mas não confrontaram Jezabel. Quem foi que confrontou Jezabel? Elias. Quem era que confrontava os reis? Os profetas. Quem era que confrontava o povo? Os profetas. Aleluia. Já os falsos profetas, ele comiam o que? Pelas mãos dos sacerdotes. Entendeu? Então o verdadeiro, ele confronta o nosso ego. Ele traz o reino para a terra. E uma das características que você é um profeta é quando você é uma pessoa que sonha bastante. E você é um profeta dos sonhos, viu? Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Aí às vezes você sonhou, né? Rapaz, eu sonhei só uma besteira. Aí no instante você acaba sai da sua mente, né? Porque a nossa mente ela precisa de que estar limpa. Para que ela venha o que? Processar e você interpretar o seu sonho. Vamos o 8, irmão. Vamos ao versículo 8. Quem pode ler para mim? Aleluia, Deus. É o versículo 28, quer dizer. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista.
já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Você entendeu o que você é no reino do céu? Hoje, a igreja, ela pode se levantar maior do que João Batista. O menor do reino dos céus é maior do que João Batista. E olha que de mulher foi o único que nasceu, não nasceu nenhum como João Batista, fora de Jesus. Mas no reino, nós somos maior do que João Batista. No reino você é maior do que João Batista. Porque agora nós vivemos o quê? No reino, quando Jesus ele ressuscitou, toda a autoridade foi dada a Jesus. Então agora nós vivemos o quê? Na dimensão do reino. Por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor disse o quê? Pai Nosso que está no céu, venha a nós ao teu reino. Então o reino dos céus vem na terra por intermédio de Cristo Jesus. Então a igreja ainda não entendeu isso, porque do menor do reino, nós somos menor do reino, mas somos maior do que João Batista. A igreja é maior do que João Batista. Entendeu? Porque agora você anda na dimensão do reino. João se levantou-se na lei mosaica, na lei de Moisés. Mas quando a igreja veio, a igreja agora já veio na nova aliança do sangue do Cordeiro. É por isso que quando nós vamos fazer a Santa Ceia, né, aí Jesus diz, aí Paulo diz, né, esse é o sangue de Jesus, né, da nova aliança. Ou seja, hoje nós vivemos na dimensão do reino. É por isso que você é maior do que João Batista. Aí a mulher vai dizer, rapaz, eu não sou nada. Eu já chorando, eu disse, Senhor, eu não sou nada. Mas quando eu passei por essa palavra, o Senhor revelou que eu sou maior do que João Batista, que a igreja é maior do que João Batista. Aí me deu um ânimo e eu comecei a me levantar. De mulher não tem nenhum, mas do reino você é maior do que João Batista. Vamos ler de novo, irmão, para você entender. Ó. E eu vos digo, entre vós, os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor do reino de Deus é maior do que João Batista. É eu e você, irmão. É a igreja do céu, é a igreja dos últimos dias. É por isso que agora o povo antes conhecia Deus como era o Deus da cura, o Deus da guerra e tal. Mas nós temos que conhecer Jesus como o Pai. É por isso que a palavra diz que agora você é o menor do reino do céu, mas você é maior do que João Batista. Aleluia, porque agora você é filho. Por isso que eu disse domingo que você é o que? Herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Aí diz, ó, o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. Você pode não se achar nada para o homem, para ninguém. Para o homem você não pode ser nada, mas a palavra diz que o quê? Nós somos maior do que João Batista. Isso aqui dá um nó na cabeça dos homens que eles começam a tentar querer arrumar argumento por intermédio dessa palavra. Aí o Senhor disse, olha, vou voltar essa parte B. O menor do reino de Deus é maior do que ele. Aquele que é menorzinho no reino dos céus, do reino de Deus, é maior do que João Batista. Olha o privilégio que hoje você tem. Aleluia, Deus. E quando você se humilha mais, aí é que você se torna grande no reino dos céus. O 29 diz o que? Agora eles vão responder, os publicanos, os homens lá. E todo o povo que ouviu e os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Amém? Aleluia, Deus. Aí eu vi o 30, lê o 30 aí. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, mas não tendo sido batizados sobre ele. Aleluia, Deus. Então, esses homens aqui, eles achavam repugnante porque João Batista batizava o quê? Os publicanos e os pecadores. Mas como eles se achavam no bichão, eles não quiseram ser batizados. Isso aqui é a revelação que eu vou trazer para vocês, que o Senhor me deu isso aqui em sonho, irmão, que eu ia trazer outra palavra. Eu ia falar sobre finança, que era aquele tempo que nós vinha. Aí o Senhor me deu sonho e depois me deu em revelação.
sido batizado com o batismo de João. Quem foi que reconheceu, irmão? Os publicanos. Quem é os publicanos? As pessoas consideradas pecadoras, as pessoas que cobravam imposto. Ele reconheceu que precisava o quê? Do batismo de João. Então, por que hoje eu e você estamos aqui? Porque nós reconhecemos que precisamos do batismo de fogo, precisamos ser batizados, revestidos do Espírito Santo de fogo, para que o Senhor nos leve em dimensão maior. Nós estamos aqui porque somos carentes do Espírito Santo de Deus e precisamos de entrar numa dimensão de glória, uma dimensão poderosa. Aí o versículo 30, aí vai dizer que mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o quê? Rejeitaram quando si mesmo se designaram o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. E o desígnio não era de quem, irmão? De Deus. João Batista estava batizando não por ele mesmo, mas o próprio Deus que tinha mandado ele batizar. Mas os homens não queriam o quê? A glória de Deus. Ele queria o quê? A glória de homens. Por isso que Jesus disse: vocês buscam a glória dos homens, mas eu busco a glória de meu Pai. Então, no dia que nós estamos vivendo hoje, a igreja está buscando o quê? Glória de um homem. Mas eles não estão buscando a glória que Deus tem para conosco, irmão. A igreja, se nós se unir e buscar isso aqui, é manifestação de poder, é pessoas curadas, é pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aí as pessoas ficam, às vezes eu fico até com raiva de alguns pregadores. No meu tempo era assim, por que tu não busca? Eu estou buscando para nós ir, está cheio do Espírito Santo, eu estou batendo, eu estou perseverando uma hora, eu creio que vai romper. Eu não vou olhar para o que meus irmãos fizeram lá atrás, eles fizeram a parte dele, agora é a hora de fazer minha parte. Aleluia, Deus. Então esses homens não quiseram que é a justiça de Deus. Mas os pequenos, os pecadores já estavam reconhecendo. Nós é aqui no versículo 9 que os publicanos reconheceram a justiça de Deus. Então quando você é pequeno no reino do céu, mas reconhece a justiça de Deus, aí o Senhor começa a te exaltar, o Senhor começa a te levantar, o Senhor começa a te levar para o câncer onde não levou ninguém. E o Senhor levantou você para quebrar todo o trono que foi levantado dos seus antepassados. Você é uma semente dentro da sua casa. Você é uma nova semente para te fazer uma nova era dentro da sua casa, dentro da minha casa. Aleluia, Deus. Até chegar a sua vez. Talvez foi só destruição de bebida, prostituição, macumbaria, feitiçaria. Mas o Senhor te levantou para você agora dizer: agora chegou Satanás, agora entrou o reino de Deus na minha casa. E agora quem manda aqui é o Senhor Jesus. Nós temos que ter essa autoridade. E eu achei muito interessante que o Espírito Santo está me revelando que os publicanos, os pecadores, irmão, reconheceram a justiça de Deus. Reconheceram que só Jesus tinha a palavra de vida eterna. Assim como Jesus disse, né? Jesus disse: só tu, Pedro disse: para onde nós vamos, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Então, quando você reconhece que só Jesus tem palavra de vida eterna, irmão, aí a sua vida começa a mudar. Talvez a sua família nunca teve alguém que prosperou financeiramente. Você pode ser o primeiro, porque você vai quebrar os espíritos de miséria. Como é que entra, irmão? Com droga, com bebida, com feitiçaria, com mentira. Aleluia, Deus. Aí o Senhor te levanta para fazer algo novo. Talvez o Senhor nunca levantou um pregador, talvez nunca levantou um levita na sua casa, mas agora pode fazer na vida desse jovem, pode fazer na sua vida e pode fazer na sua vida. Aleluia, Deus. E agora pode levar, talvez na sua família nunca uma pessoa se levantou e cantando no Brasil inteiro, nas igrejas, pode fazer na vida desse jovem, pode fazer na sua vida, pode fazer na sua vida. Porque nós somos a semente. Aleluia, Deus. Então, até então, a igreja, vamos dizer assim, que era o povo de Deus, estava sem profeta. Mas se levantou-se João Batista, trazendo a diferença. E talvez na sua descendência nunca tinha se levantado alguém. Mas agora pode se levantar alguém e fazer algo diferente. E dizer: até aqui tu vê, Satanás, agora é o Senhor Jesus que vai agir na minha casa, na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, seja lá o que for, irmão. Aleluia, Deus. Você já começa dando um decreto. Aleluia, Deus. Eu achei interessante que os publicanos reconheciam. Aí assim, mas os fariseus e os intérpretes da
interpretavam do jeito dele, não era revelação. Então, quando nós interpretamos, nós desfazemos a palavra de Deus. Eles eram o quê? Eles interpretavam a lei. Aí, eles interpretavam a lei, quando veio, eles fizeram o quê? Rejeitaram, quando a si mesmo, o desígnio de Deus. Então, irmão, a religião, os religiosos, eles rejeitam o que é o desígnio de Deus. Hoje eu não poderia estar aqui, irmão, porque eu fui chamado de demônio, né? Falido, analfabeto. E se eu tivesse estado ouvindo o homem, talvez eu estava afastado da presença do Senhor. Aleluia, Deus. E eu estava até, acho que falando antes que aí, e eu chorando, Senhor, tanta pessoa pregador, o menino prega assim, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ele disse, eu busco os imperfeitos para eu aperfeiçoar. Aleluia, Deus. E hoje me alegro ser o pastor presidente e fundador da Escola Missionária do Caminho do Reino. Algo que é no Brasil e fora do Brasil, irmão, isso é um privilégio. E quando a irmã Aline paga o CNPJ, que é pago toda semana, que a empresa de contabilista manda tudo, aí eles começam a ver e mostrar como a igreja está toda regularizada no Brasil e fora do Brasil. Glória a Deus. E onde é que um dia eu ia ter condições de fazer tudo isso? Registrado em cartório, com alvará de prefeitura, com tudo organizado. Um dia, eu sem sabedoria, como é que eu ia fazer isso, irmão? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Já, quando você procura no Google, já está lá o nome estampado, já tudo organizado na Receita Federal. Aí, isso, irmão, alegra meu coração. Quando eu quero desistir, o Senhor diz, o que eu fiz, eu ainda vou fazer maior. Onde tem outras que estão clandestinamente, cheio, mas clandestinamente. E eu me alegro com isso. E enquanto eu estava dizendo, Senhor, eu não sou capacitado para isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso. E o Senhor começou a dizer, eu vou fazer. E eu me achava pequeno. Mas igual esses homens aqui, eles reconheceram que é a justiça de Deus e foram batizados. Quando nós somos batizados, o Espírito Santo do Senhor começa a fazer. Mas o homem, irmão, ele começa, e hoje nós estamos vivendo muito nisso. Aleluia, Deus. É por isso que eu não gosto de pregar na outra igreja. Porque eu quero trazer esse fogo, essa palavra. Aleluia, Deus. E as igrejas, quando a gente vai, é 25 minutos. 25 minutos só dá para cantar o louvor, mas um pedinho, pronto, acabou-se. Aleluia, Deus. Não passa de santo, não. Aí é 25 minutos, eu canto o louvor e não pedinho cantando, acabou-se, cadê a pregação? Né? Aí, porque ele rejeita isso aqui, ele rejeitava o batismo. E aí eu digo, Senhor, aí foi que o Senhor revelou para mim. Hoje também estão rejeitando o batismo de fogo. O batismo de fogo, foi até o livro que eu fiz, ele nos purifica. O batismo de fogo, ele vai nos purificando como o homem purifica o ouro. Aí você vai começando, mudando sua vida. Aleluia, Deus. Mas só que os homens rejeitaram, e hoje estão rejeitando, irmão, a essência de Deus. Os homens estão rejeitando, irmão, aquilo que o Senhor tem para derramar na igreja nos últimos dias. E nós não podemos rejeitar tudo isso, porque o Senhor ele quer fazer coisas grandiosas. É mais os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João. E assim rejeitaram o poder de Deus para com eles. Rejeitaram o que, irmão? O poder de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Você só consegue curar alguém, irmão, com o poder de Deus. Aí as pessoas, muitos, eu trouxe aqui também sobre o batismo, as pessoas também estão mentindo. E muitas vezes tem pessoas, não, irmão, você disse, você já recebeu o Espírito Santo. Não. Aleluia, Deus. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Entendeu? Aí esses homens rejeitaram o poder de Deus. E quando nós rejeitamos o poder de Deus, irmão, nós somos só igual, é um caniço. Vamos chegar lá. Aleluia. Agora vamos 31. Aleluia, Deus. E 32. E disse o Senhor, a quem pois comparado bem os homens desta geração, e a quem são semelhantes
esses homens que não quiseram o Espírito Santo, ele estava semelhante a quê? Ele estava semelhante aos meninos que cantavam flauta e não dançavam. Ele estava semelhante àquelas pessoas que cantavam, faziam lamento e não choravam. Hoje essas pessoas que estão rejeitando o batismo no fogo, irmão, estão rejeitando o poder de Deus. Aleluia, Deus. Eles só fazem eco. Aleluia, Deus. E esses que rejeitaram, irmão, ele estava igual a esse menino. Eles faziam barulho, eles cantavam na praça, mas não dançavam. Porque eles tinham rejeitado o batismo. Aí Jesus disse: esses outros estão semelhantes meninos que sem tocar, tocando a praça, gritando uns aos outros, nos tocando flauta e não dançam. Assim é o seu Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Ele até prega, ele até tem um sermão bonito, mas ele está sem o batismo do Espírito Santo. Aí o Senhor trouxe essa revelação muito extraordinária, irmão. Aleluia, Deus. Aí o que é que eles fazem, irmão? Aí eles dizem mais que João veio, aí João comeu o quê? Mel silvestre e gafanhoto. Aí ele disse o quê? Que João Batista tinha o quê? Demônio. Aí depois disseram que Jesus tinha demônio. Aí Jesus disse assim: ó, João Batista não comia nem bebia, você disse que tinha demônio. Agora eu ando com as pessoas aqui, eu como com os pecadores e bebo com eles. Aí diz que eu sou comelão, bebedor de vinho. Agora eu não sei entender vocês. Se o cara não come, o cara tem demônio. Se o cara come, aí agora é comedor demais. Se o cara bebe, agora é bebedor demais. Eu não entendo. Agora eu vou pegar aqui as palavras de Jesus, eu não entendo você. Agora o homem que entende o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, irmão, ele entende. Se você é um profeta, foi chamado para viver uma vida mais separada, a irmã vive desse jeito porque ela tem uma vida separada. Aí se você tem a visão, se você come mesmo, não termina o culto, vai fazer uma sala, aí o Senhor vai mostrar: rapaz, a irmã está comendo porque a chamada dela não é chamada, não é chamada, a irmã vai comer mesmo, vai botar para voar a banda para comer mesmo. Mas o religioso, o que não tem o Espírito Santo, irmão, ele começa a criticar, porque eles não quiseram o batismo, eles não quiseram reconhecer o poder de Deus, e hoje muitos não querem reconhecer o poder de Deus. É por isso que hoje, aí as pessoas dizem: irmão, porque é que hoje a gente vê pouco milagre, justamente por causa disso, porque os homens, eles estão o quê? Parando o poder de Deus, não estão deixando aquelas pessoas que querem buscar a essência. Aleluia, Deus. Eu já vi pessoas rolando no chão, no começo. Eu disse: nossa, dessa mulher caiu no chão aí, está ficando doido. Aí, um dia no monte aconteceu comigo. Aí eu me levantei, eu fiquei com vergonha. Aí eu tinha vergonha porque eu tinha caído, né? Eu rolei, aí o pessoal olhando, né? E eu morri de vergonha porque eu era igual esses homens aqui. Aleluia, Deus, todo. Aí me levantei ali para aquela areia, né? Que a cara era lisa, entendeu? Aí, meu irmão, mas aquela vontade de dar uns glória a Deus, mas cara, são mal, entendeu? E alguns alegres, né? Alguns alegres porque tinha acontecido aquilo. Aí, quando eu fui entender, irmão, aí pronto, aleluia, Deus. Se um dia o Senhor me pegar aqui, eu corro aqui, aleluia, Deus, eu falo em língua. Mas antes eu tinha isso, irmão. Aí eu ficava logo olhando que aquilo olha sexo. Quando a mulher falava em língua, o homem falava em língua, eu ficava logo desfazendo. Eu era igual desse jeito aqui. Foi necessário o Espírito Santo me quebrar, irmão. Foi necessário ele me pegar para fazer isso. Aleluia, Deus. Aí eu dizia: blasfêmia, igual Isaac, blasfêmia, isso aí é blasfêmia. Aleluia, Deus. Mas quando a gente conhece realmente o Espírito Santo, aqui ó, os pecadores, eles reconheceram a justiça de Deus. Quando a gente conhece, aí eu disse: eu quero sair para mim. Aleluia, Deus. Aí um dia, mas o meu pastor, eu tinha o meu pastor assim que eu comecei a congregar com ele. Aleluia, Deus. Aí a irmã chegou gritando: a minha mãe morreu, e eu fui mais o pastor. Quando chegou lá, e aí fiquei olhando mais o pastor, o que é que ia acontecer? Aí começamos a orar, a mulher se levantou-se.
Aí eu disse, é isso aí que eu quero para mim. É isso aqui que eu quero para mim. A mulher estava morta, a mulher se levantou, eu disse, é isso que eu quero para mim. Aí fui outra, aí vi o pastor botando a mão na garganta da mulher que estava com câncer. A mulher botou o câncer para fora, eu disse, é isso aí que eu quero para mim. Aí comecei a buscar. Aí fui pregar no irmão Gleison, aí ele estava orando por todo mundo, aí o homem na cadeira de roda, disse, o homem quer oração, fui lá, coloquei a mão, lá se está o homem pulando a cadeira de roda. Aí eu disse, é isso que eu quero para mim. O poder de Deus é isso que eu quero para mim. Mas antes não. Aleluia, Deus, eu estava preso naquilo. É por isso que eu digo, antes de começar o culto, eu digo, Senhor, se hoje tem alguma lá para curar, pode dizer que eu vou descer lá embaixo, eu vou meter a mão, eu quero ver ela sendo curada, eu quero ver ela sendo liberta. É isso que eu sei. Aleluia, Deus. E isso aqui vai fazer aqui. Ela aqui conhece o irmão Zezinho, ele tem um pé assim torto. E um dia eu vi numa visão, irmão. Aleluia, Deus. Eu colocando a mão num homem igual o pé dele. Aí o homem ficava bem. Aleluia, Deus. Aí eu digo, eu vou fazer isso aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí eu fui para o monte, mas o pastor, aleluia. E aí, quando eu vi ele orando, o cara com a perna mais menor, aí a perna cresceu e foi o tamanho do outro. Aí eu digo, é isso que eu quero, é o poder de Deus que eu quero para mim. Então, o pastor, que eu faço estudo com ele, aleluia, Deus, as pessoas chegam lá, seguem, ele bota a mão e as pessoas começam a ver. A pessoa volta com aquele óculos fundo de garrafa, volta sem o óculos, volta com um braço mais curto do que o outro, volta com, aleluia, Deus, Aí ele disse, isso aqui é para tu, isso aqui é para a igreja, isso aqui é para nós. Mas só que os homens, ele quer parar o que é o mover do Espírito Santo. E nós não podemos parar, irmão. É por isso que eu quero ver vocês. Aleluia, porque tem enfermidade de mulher que você não vai colocar a mão. Mas eu vou liberar essa unção na vida de vocês. Para que quando você chegar numa mulher, se ela tiver com cisto no útero, onde ela tiver, você vai colocar a mão e ela vai ser curada no poder que há no nome do Senhor Jesus. Então é isso que vocês têm que buscar. Aleluia, Deus. Você chegar no canto que a mulher está cheia de demônio, você vai lá e põe a mão sem medo de que saia no poder que há no nome do Senhor Jesus. Aí quem é aquela? Aí vão dizer, aquela ali não era a irmã, não, era a irmã, mas agora é a menor no reino dos céus, fazendo os sinais e prodígios. O Senhor disse, se creis, obra maior do que essas farão. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Domingo tu não vai deixar o teu bicho descarregar não, né? Que é para nós louvar, né? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, glória. E você está falando coisas grandiosas, pastor. Aleluia, Deus. Aí o Senhor vai levantar também uma baterista aqui, vai levantar uma equipe de louvor. E aí quando eu chegar aqui para pregar, o fogo já está pegando. Aí é só, vai chegar dias, irmão. Vai chegar dias que eu não vou nem pregar. As pessoas já vão começar a ser curadas, as pessoas já vão começar, aleluia, Deus. Então o Senhor só quer que nós se disponibilizemos e busquemos que o fogo do Espírito Santo você na labareda. Eu vi o Espírito Santo, irmão, o Senhor me mostrou o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Ele era cheio de fogo. Quem aqui já assistiu o Goku? Quem já assistiu o Goku? Já? Quando ele se transforma em saída, tem uma bola assim de fogo. Quando nós estamos cheios da unção, daquele jeito ali. Aleluia, Deus. É onde você passa, você vai tocando. A unção vai tocando as pessoas vão chorando, as pessoas vão se quebrantando, as pessoas vão sendo curadas. Sem não você tocar, vão sendo curadas. Eu digo, porque aconteceu isso, irmão. Aí você passa assim, a mulher diz, cadê o caroço que eu tinha aqui, acabou-se. Aleluia, Deus. Talvez a menina não conheceu. O irmão Zé, quando ele se converteu, tinha um caroção bem aqui. Hoje você olha, só tem aqui a cicatriz. Aleluia, Deus. Eu tinha um problema na minha hernia. E então o Senhor veio, ele colocou a mão nessa mão esquerda aqui e tirou. E a partir dali eu fiquei sarado. E ele disse, é isso que eu tenho para a minha igreja. É por isso que vocês precisam buscar o batismo no fogo. É por isso que vocês precisam buscar intimidade. Aleluia, Deus. Então o Senhor vai fazer isso na minha vida, na sua vida. Aleluia, Deus. O Senhor vai tirar esse espírito de enfermidade da nossa casa. O Senhor vai tirar esse espírito de miséria da nossa casa. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Para isso nós precisamos ter o quê? Ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo no fogo. Aleluia, Deus. Aí o fogo começa a queimar o demônio. Aleluia, Deus. O demônio não vai suportar onde você chegar. Aleluia, Deus. Ele diz para irmão, quando você se levantar, vai começar a dar tudo errado na sua vida. Aleluia, Deus.
louvavam Ele, aleluia, Deus. Então a gente dança, se for para dançar, a gente dança, se for para pular, a gente pula, se for para profetizar, nós profetizamos, aleluia, Deus. E essa é essa palavra. Então, meus irmãos, busque o batismo no fogo, busque um batismo de poder, de autoridade, aleluia, Deus. E você, aleluia, Deus, e você quando está com autoridade, você pode colocar a mão em alguém, aleluia, Deus. E ele, aí as pessoas acham que quando o cara cai, ele só cai porque tem demônio, não, irmão. Ele cai da unção também. Aí ele cai da unção, e naquele momento ele pode ser arrebatado, ele pode ir ao céu. E depois ele começa a trazer. Aí, e quando você colocar a mão, não sei se você já viu sempre que eu vou para Santana, que eu coloco a mão nas senhorazinhas, elas já vão. Eu não sei se você já viu um vídeo que eu postei. Uma senhorazinha caiu na cadeira, aleluia. Naquele momento ela foi curada, aleluia, Deus. Naquele momento ela foi curada, e quando ela se levantou, ela aceitou Jesus como Salvador, aleluia, Deus. Agora, a última vez que eu fui, a mulher estava com um estado de ansiedade para frente do marido e tal. Aí, quando eu coloquei, quando eu fui chegando, ela caiu, ela já se levantou esse ponto, aleluia, Deus. E aí, muitas pessoas acham que é só demônio, não, irmão. É porque o Senhor ele quer tratar conosco. E às vezes o anjo tem cura que é para os anjos, é preciso ver. Às vezes ele faz uma cirurgia dentro da gente. E às vezes você cai, ele toca você cai e ele faz a cirurgia. Aleluia, Deus. Espírito Santo. E o Senhor mostrou em visão. Eu digo, Senhor, eu quero operar com os anjos. Aí eu vi ele, vou ver o altar. Aí ele disse, eu já ando contigo, agora só precisa acessar. Aleluia, Deus. Não tem aqueles homens assim loucos, com o cabelo assim, caracolado, né? Homem bonito. Ele era daquele jeito, só que era bem altão. Bonito, é a coisa mais bonita. E aí ele disse, eu já ando contigo. Aleluia, nós vamos acessar, que eu quero fazer algo novo. Então fala para a igreja, para buscar, que eu quero derramar um vinho novo. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E outra coisa, irmão. Não vou deixar para domingo. Aleluia, Deus. Eu vou dar uma chave para frente de cada minha irmã, deixar para domingo. Aleluia, Deus. Pai, graças te dou, Pai. Deus, a oportunidade. Pai, com as tuas filhas, Pai. Espírito Santo de Deus, venha ser cheio do Espírito Santo, Pai. Pai, que o teu fogo santo, Pai, venha cair sobre a vida das tuas filhas, Pai. Pai, essa noite, Pai, eu libero, Pai, uma unção poderosa sobre as tuas filhas, Senhor da glória. Pai, uma unção de cura, uma unção profética neste lugar, Pai. Pai, que onde essas mulheres colocaram a mão, Pai, pessoa seja curada, Pai. Meu Senhor da glória, Pai, onde elas entrar, onde ela pôr a ponta dos pés, Pai. Pai, ela tomar por herança, Senhor. A Senhor da glória, dá autoridade e ousadia a essas mulheres, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, quando elas forem, Pai, para cada um, Pai, dá a autoridade e ousadias, Pai. Pai, na casa delas, Pai, na paternidade delas, Senhor da glória. Pai, que o Senhor dê autoridade, Pai. Pai, quando os filhos estiverem enfermos, Pai, ela chegar com autoridade e repreendar toda enfermidade e poder cair no nome do Senhor Jesus, Pai. Então, essa noite eu libero uma unção poderosa, uma unção nova, Pai. Uma unção de cura, uma unção de transformação, Pai, da vida das tuas filhas, Pai. Derrama um fogo do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, porque tudo é para a tua honra e tua glória, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nos leva com segurança para casa, Pai. Pai, que cada dia mais nós venhamos ser cheio, revestido do teu poder, da tua graça, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, Pai. Assim como o Senhor revestiu, Pai, os discípulos com o teu poder, Pai. Pai, assim como Pedro passava, a sua sombra curava os enfermos, Pai. Assim como as pessoas levavam, Pai, os lenços de Paulo, Pai. Senhor da glória, botava sobre o enfermo e era curado, Senhor da glória. Pai, que essa unção seja transformada. Pai, que pessoas em cadeira de roda, Pai, venham entrar, Pai, e seja curado. Pessoas, Senhor Deus, meu Pai, com o braço mais curto, Senhor da glória, venha ser, voltar para o lugar. Homens e mulheres, Pai, com a perna mais curta, Senhor da glória. Aleluia, Deus. Seja, Senhor Deus, meu Pai, restaurado. Casamentos, Pai, que são destruídos esta noite. Todo espírito de adultério saia agora dos casamentos, no poder que é no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Espírito de miséria, todo espírito de mamão saia agora da vida dos teus filhos, das irmãs, dos irmãos do Ministério Escola Missionária Caminho do Rei. Saia agora no poder que é no nome do Senhor Jesus.
Batiza ela no teu Espírito Santo. Pai, e nos sonhos as tuas filhas venham se acordar falando em língua, Pai. Pai, que as tuas filhas, Pai, venham ser usadas. E usadas, Senhor Deus, Pai, com a nova unção, Pai. Que tudo seja para a tua honra e tua glória, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós não merecíamos estar aqui essa noite. Todos aqueles que pediram oração, Pai. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que se encontram presos, Senhor da glória. Aqueles que estão presos espiritualmente, Pai. Aqueles que estão, Senhor Deus, meu Pai, em cima da cama. Visita agora, no poder que é no nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, glorifica o teu nome, Pai. Nos leva para casa com toda a segurança, Pai. Pai, se tu voltar esta noite, Pai, nos leva contigo. Pai, mas se o Senhor não voltar, Pai, me segura nas tuas mãos, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, se aqui tem alguma mulher, Pai, que tem água na justiça, assim como eu falei, Pai. Pai, esta noite, Pai, Pai, eu descortino, Senhor Deus, meu Pai, tudo, Senhor Deus, meu Pai, que está na mão, Pai, de advogado, na mão de juiz, Senhor da glória. Pai, eu profetizo essa noite, Pai, Pai, que seja para a tua honra e glória, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, visita agora nesse momento, Pai. Os advogados, visita agora para o juiz, Senhor da glória. Pai, e entra com sentença, assim como o Senhor fez na vida, Pai, daquela mulher, Pai, que estava insistindo, Senhor da glória. E que tudo seja para a tua honra e glória, Pai. Pai, o Senhor me deu uma visão, Pai, e o Senhor colocou fogo nessa mão, Pai. Pai, eu saía com alegria, Pai, tocando fogo, Senhor, meu Pai, naqueles pés de árvore, Pai. E o Senhor me disse que os pés de árvore, Pai, eram as pessoas. Pai, então essa noite, o Senhor da glória, Pai, esse fogo que o Senhor colocou na minha mão, Pai. Pai, eu distribuo também com a tua igreja, Pai. Ah, Pai, aqueles que estão, Pai, com enfermidade, seja queimado agora, Senhor Deus, meu Pai, toda enfermidade, Senhor da glória, poder cair no nome do Senhor Jesus, Pai. E aqueles que são batizados com o Espírito Santo, Pai, que o fogo do teu Espírito Santo queime agora, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, que cada uma delas seja ativada, Pai. Espírito Santo da verdade. São essas coisas que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus, Pai. Que vive e reina para todo sempre. Amém. Levanta essas mãozinhas para receber as bênçãos, não deixe cair no chão não, viu? Aleluia, Deus. Se cair no chão, aí pronto, pode fechar aí. Aleluia, Deus. Aleluia.